Vamos falar sobre a 142 do livro Fonte Viva. Vamos ver se a gente consegue falar, porque eu estou com alguns zuns aqui na casa. Vamos ver se a gente consegue. Bom, o Fonte Viva 142 fala do furto. Não furtes, não furtes. E é interessante que a gente nunca parou para pensar que existem muitas formas de furto que a gente sequer imaginava, não é? Depois que a gente leu essa lição aí, a coisa esclareceu de um jeito tão impressionante. Então Paulo fala assim em Efésios, ele fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Veja só que interessante, não é? Quer dizer, nós precisamos buscar ter sempre condições e algum pouco recurso para termos uma moeda de troca. Normalmente, as pessoas que furtam, elas vivem embaraçadas, vivem com problemas, vivem com dificuldades. Bom, mas vamos seguir em frente. O Emmanuel começa explicando assim para a gente: há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos da Justiça da Terra. Eu acho que também demorou muitos anos para a gente descobrir que nem tudo o que tem no Código Penal ou nas leis são coisas erradas e são crimes, não é? Existem muito mais coisas que não estão catalogadas nos códigos da Terra, da Justiça da Terra, que são crimes perante a Deus. Veja, vocês se lembram do do livro Nosso Lar? Uma senhora que queria entrar em nosso lar e foi interditada porque não pôde entrar. Ela praticava abortos, mas ela se justificou dizendo que o aborto era legal no país dela. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o mentor espiritual lá que estava com o André Luiz falou: bom, no seu país pode ser, não ser crime, mas perante a Deus, perante a justiça divina. Então existem muitas coisas que não estão catalogadas e que são problemas, não é? Para o espírito, para o seu futuro, para a sua evolução. E aí ele fala assim, do furto de tempo, do tempo daqueles que trabalham. Agora há pouco eu descobri que na China existe um negócio chamado 991. 991, quer dizer, eles trabalham 9 horas por dia e folgam um dia por semana. Veja bem, 9 horas por dia não, das 9 da manhã às 9 da noite, e tem folga um dia por semana. E aí você pensa assim, né? Aí essas pessoas que estão num trabalho tão intenso desse, tão difícil, tão complicado, as pessoas vão lá e muitas vezes ficam arrumando formas para se livrar desse trabalho ou para livrar a pessoa que está nesse trabalho. Assaltos à tranquilidade do próximo, então sustos que as pessoas dão em horários e momentos. Liga para um familiar 2 horas da manhã falando que outro familiar faleceu, coisa que não resolve nada. Coisas assim, e golpes que a gente quer se antecipar e falar para as pessoas que eles são evidentes. Esses assaltos de tranquilidade que muitas vezes a gente vê pela televisão, pelo rádio, pela internet, não é? Depredações da confiança alheia. Então, aquelas situações pelas quais a gente destrói, não é? A confiança das pessoas em outras, ou em situações, ou em coisas. Invasões nos interesses dos outros. Então, muito comum, não é? A gente cobiçar o interesse que é do outro. Apropriações indébitas através do pensamento. Então, a apropriação indébita é você pegar as coisas, né, que não te pertencem, não é? Que não é um furto, mas você se aproveita daquela coisa que não te pertence. E apropriações assim de ideias, de coisas assim importantes, muitas vezes, invenções e outras coisas. Expoliações da alegria e da esperança. Então, a gente também muitas vezes faz isso sem perceber. E é o cuidado que nós precisamos ter no sentido de observarmos o nosso dia a dia, as nossas ações. Eu acho que nós não estamos aqui, nem o Evangelho está aqui para tolher a liberdade das pessoas, mas sim para educar esta liberdade, porque nós devemos e precisamos ser livres, mas precisamos também saber como lidar com essa liberdade. Então, educação
da nossa liberdade. Assim como nós temos a educação mediúnica, a educação de palavras, de letras, de ciência, nós precisamos também ter a educação de comportamento, não é? A educação de pensamentos, a educação de comportamento. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Então vejam, um pouquinho de intriga aqui, uma mentirinha ali, uma má-fé aqui. A gente vai devagarzinho destruindo patrimônios espirituais. Algumas vezes as pessoas levaram anos e anos para chegar no entendimento, e aí vem os nossos irmãos menos avisados, aí, os salvadores da pátria, dizendo que o caminho, na verdade, é sentido contrário, outras direções. Com todo o respeito que a gente tem a todas essas ciências psicológicas, nós muitas vezes vemos que essa história, não é, de felicidade a qualquer preço é uma mentira. Essas coisas de perseguir o sonho, isso é uma outra mentira. Porque, na verdade, nós estamos num planeta de provas e expiações. Claro que nós podemos sonhar, podemos aspirar, não é? Mas isso não pode ser o ponto central da nossa vida. O ponto central da nossa vida é fazermos o que viemos fazer, o que temos que fazer aqui na Terra, não é? Bom, por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de significação. Aquele que furtava, não furte mais, ou seja, pare de furtar. É tão fácil, né, a gente falar, né? Você está fazendo uma coisa, para de fazer tal coisa, não é? Não faça mais isso. Bom, se aceitasses o evangelho por norma de elevação de tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Então é assim, depois que a gente entende, conhece o evangelho, e que a gente sabe que é a norma da nossa elevação, da nossa vida, é preciso a gente começar a se ocupar com ele. Não podemos conhecer o Evangelho e continuar do mesmo jeito que a gente era, não é? Nós precisamos criar alguma utilidade para alguém, ser útil para alguém. Pode ser até uma pessoa, um serzinho vivo, alguém, mas nós precisamos ser úteis para alguém. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Vocês já viram nas lojas, quando você procura o gerente, ele tem uma sala especial, né? Então aqui o Emmanuel fala para a gente que a gerência do mal que existe em nós está na preguiça. Quem alguma coisa faz, tem sempre alguma coisa para repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente com as tuas tarefas e as tuas obrigações de cada dia, e atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Muito bem. As coisas reclamam pelo seu dono. Então, é importante a gente aprender a viver e conviver da forma que nos for possível e tomarmos o cuidado para criarmos uma utilidade em nossas vidas em favor de alguém. Buscar estudar, aprender, a saber alguma coisa que possa ajudar algumas pessoas que convivem com a gente. Indo nessa direção, certamente nós estaremos numa direção bem segura e muito boa. E é isso que o nosso irmão Emmanuel quis extrair desta pequena passagem de Paulo, de uma carta que ele enviou para Efésios, no capítulo 4, item 28. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine.